Meus queridos irmãos, observem o ensino da palavra de Deus através das cartas do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Timóteo 2, dos 3 ao 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há uma história bíblica contada especialmente em Atos dos Apóstolos que vale a pena compartilhar com os irmãos. Quando um rei ouviu a defesa da fé do apóstolo Paulo, naquele julgamento que o levaria diante do imperador de Roma, César Augusto, foi bem impactante, queridos irmãos, esta palavra, esse testemunho de Paulo. Ele conta um pouco da sua vida pregressa, mostrando desde a sua mocidade que vivia centrado na Torá, nos ensinos dos profetas, e como foi convertido por Cristo Jesus no caminho de Damasco. Em seguida, ele discorre sobre a vida de Jesus, a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então, o rei espavorido bradou: "Estás louco, Paulo? Há muita sabedoria o faz delirar." E disse-lhe isto a Paulo: "Crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão?" E Paulo, queridos irmãos, deu uma resposta impressionante. Observe: "Seja em pouco ou em muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu. Todavia, livre dessas algemas." Li Atos capítulo 26, do 27 ao 29. Este apóstolo de Cristo era um evangelista eficaz, que não perdia oportunidades de falar do grande amor de Cristo, e falava, querido, para pessoas humildes e especialmente para pessoas poderosas, como foi o rei Agripa, que foi o rei da Judéia do período de 41 a 44 depois de Cristo. Este Agripa, ele era neto de Herodes o Grande. Anos depois, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele falou: "Eu li para os irmãos que o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Paulo já tinha pensado na salvação do rei Agripa. Agora declara que Jesus Cristo deseja que todos os homens sejam salvos. Olha, quando Paulo engloba todos, que é desejo divino de salvar, notadamente, queridos, Paulo está falando de pessoas comprovadamente ruins, pessoas más também. Sim, às vezes temos dificuldade em acreditarmos que Deus possa aceitar uma pessoa de índole perversa, maligno, né? É mais fácil pensarmos na salvação de pessoas
boazinhas, pessoas humildes. A história do criminoso, aquele homicida e ladrão que fora crucificado ao lado de Jesus Cristo, queridos irmãos, mas que buscou a sua salvação um minuto antes de morrer, é uma história bíblica conhecida por todos, não é mesmo? Ele mesmo reconheceu ser merecedor de morte de cruz pelos seus atos pretéritos, mas viu diante de si o Salvador e percebeu que lhe abriu uma grande porta de salvação, e a Bíblia revela que ele entrou por ela, queridos, soube aproveitar os momentos finais de suas vidas. Muitas pessoas que foram executadas, né? Aquele sentenciado em muitos países onde permitem a pena de morte, contrariamente do ladrão da cruz. Eu cheguei a assistir alguns vídeos em que as suas últimas palavras são palavras de baixo calão, de insultos à sociedade e ao governo. No lugar de se quebrantarem diante de Deus, chorar os seus pecados, implorar o perdão e a salvação de suas almas. Olha, o apóstolo Paulo revela que a vontade de Deus é oferecer um perdão ilimitado, que alcança não apenas pessoas queridas e amadas, mas ele convida os injustos e maléficos para o reino de Deus. Todos podem receber a graça salvadora de Cristo Jesus e serem considerados bem-aventurados diante dele. Você sabia, querido, que no exato momento da traição, Judas Iscariotes foi chamado de amigo por Jesus? Sim, aquele homem havia cometido um ato mais sórdido contra Jesus. Entregou por 30 moedas de prata, que depois, frustrado com a loucura que cometera, Judas devolveu as moedas aos sacerdotes, que compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro, como lemos em Mateus capítulo 27, versículo 7. Ou seja, era o valor de um pequeno sítio que não pôde usufruir. Uma curiosidade importante passar para os irmãos, porque às vezes pensamos como que Jesus, tendo conhecimento pleno de tudo, né? Conhecia o futuro, o passado, o presente, ele escolheu um vilão, um traidor. Bem, queridos, Iscariotes pode se referir a um lugar de nascimento, um vilarejo chamado Queriote, na Judéia. Portanto, Judas seria em hebraico um homem de Queriote. E nesse entendimento, então Judas teria sido o único apóstolo não da Galileia, mas da Judéia. Portanto, ele era bem diferente dos demais. E por uma palavra de Jesus, entendemos que Judas não era um salvo, um limpo espiritualmente. Vamos ler João capítulo 13, versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas
Não todos. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Também o título mais elevado que Judas atribuiu a Jesus foi o de Rabi, ou seja, de mestre. Ele não o chamava de Senhor. Observe aí depois Mateus 26, versículo 25. E posteriormente o próprio Jesus falou em João 6, do 67 até o 70, que entre os 12, um era diabo. Tinha que se cumprir, portanto, queridos, literalmente as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Observe este texto bíblico de João 17, versículo 12, diz acerca de Judas. Observe, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Observaram? Mas não tenho dúvidas, queridos, de que Jesus amou Judas durante os 3 anos e meio de convivência, uma vez que o texto de João 13:1 é muito claro em afirmar o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ali no Getsemane, naquele jardim, no exato momento que Judas o estava traindo com um beijo, Jesus ainda chama Judas Iscariotes de amigo. Vamos ler a Bíblia. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, pegaram Jesus e o prenderam. Mateus 26, do 47 ao 50. Queridos, Jesus amou Judas até o fim e até o momento decisivo de sua traição. Ofereceu oportunidade para que ele se arrependesse, mas ele estava com o coração empedernido, ou seja, um coração inflexível, muito duro. Queria o dinheiro, apesar de ter ficado com ele por algumas horas. É como aquele ladrão, que morreu abraçado com o dinheiro do furto, não adiantou a sua empreitada. No mundo espiritual, a escolha errada leva a pessoa à separação eterna de Deus, à perdição. Judas poderia ter escolhido a vida com um sincero arrependimento, poderia ter implorado pelo perdão divino, mas não. Judas não se arrependeu de ter traído Jesus, mas apenas sentiu remorso quando viu que ele, Jesus, fora condenado, conforme lemos em Mateus 27:3. O apóstolo Paulo, ele define muito bem a diferença entre o remorso humano e o verdadeiro arrependimento. Observe, e
A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. 2 Coríntios 2, versículo 10. Então, dando-se conta do mal que cometera, pois a traição traz um sentimento terrível, né? Para algumas pessoas, e no caso de Judas, ele não resistiu e enforcou-se, ou seja, cometendo aí o seu maior e último pecado, um pecado sem volta. Talvez, querido, você tenha traído também a Jesus Cristo. O serviu por anos, mas se rebelou. Você viu o caso de Judas, não adiantou andar, sentar, estar ao lado de Jesus, ouvir as suas palavras durante 3 anos e meio e não permanecer até o fim. Fiel, o verdadeiro caminho, querido, é um retorno rápido, a volta imediato aos braços do melhor amigo, do verdadeiro amigo, o amigo sem igual, Jesus Cristo. Sua bendita graça e misericórdia continua à sua disposição. Amém. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, por tua bendita graça, misericórdia e amor leal, por nós a nossa gratidão. Tua palavra revela que o Senhor Jesus Cristo amou os seus discípulos até o fim, ou seja, durante a sua jornada terrena, e prometeu voltar, prometeu buscá-lo para que onde ele está, estejam também aqueles que o serviram, o servem nesta terra. Portanto, é um amor duradouro, aleluias. Obrigado, que bendita promessa. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que estão fraquejando na sua fé, que estão frios espiritualmente, longe do Senhor. Por favor, alcance-os, Deus. Alcance-os com a tua graça, o teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também esses lares que recebem a tua bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus os abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei.
onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei